Dono de bar é morto enquanto se prepara para abrir o estabelecimento. O suspeito atirou nela 2 vezes em estilo de execução antes de fugir do local. Cidade pequena de Illinois ficou assustada. Esse ato insensato de violência impactou profundamente nossa comunidade. Uma intensa caçada para encontrar o suposto assassino. Esse indivíduo foi visto deixando o local do incidente com uma arma de fogo e deve ser considerado armado e perigoso. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Bem, nós simplesmente precisamos falar sobre esse caso de Illinois, porque é trágico, é arrepiante, é horrível e é muito difícil de compreender. E é uma história que, além de te deixar triste, com todos esses sentimentos negativos, também causa um certo nível de raiva por causa do que estamos descobrindo sobre o suspeito, que acabou de ser preso. Agora eu quero que você se coloque nessa situação. A situação de alguém que é dono de um bar de sucesso, alguém profundamente conectado à sua comunidade, um pai, um noivo. Tudo isso com apenas 30 anos de idade. Essa pessoa que tem uma vida incrivelmente completa, e você está abrindo esse bar local, se preparando para começar a trabalhar. Você está recebendo clientes que passou a conhecer e amar e espera encontrar alguns rostos novos, talvez também, à medida que seu negócio continua a crescer. Mas num instante, tudo, e eu quero dizer tudo, chega a um fim violento e devastador. Aquele barzinho da cidade está fechado até novo aviso, e agora a comunidade de Momence, Illinois, e muitas pessoas que ouviram essa história estão em busca de respostas e justiça. Então vamos lá. Essa história aconteceu na manhã de segunda-feira, 2 de fevereiro. O nome desse bar é The Line Bar e fica em uma comunidade nos arredores de Momence, Illinois, e esse estabelecimento estava se preparando para abrir naquele dia. Momence fica a cerca de 105 quilômetros de Chicago, bem na divisa entre Indiana e Illinois. É uma área rural, um lugar onde todo mundo se conhece. A proprietária do local, Courtney Drysdale, de 30 anos, seguia sua rotina matinal normalmente sozinha. Lembre-se que, nessa área rural de Illinois, perto da fronteira com Indiana, há uma comunidade de cerca de 4.000 pessoas conhecida também pelas estatísticas de criminalidade que pesquisamos. É considerado um lugar seguro para se viver. Um lugar onde histórias como essa não acontecem com frequência. Mas, sinceramente, quando você ouve alguns dos detalhes desse caso, histórias como essa não acontecem em lugar nenhum com frequência. Então, voltando ao que a polícia disse que aconteceu na segunda-feira, você pensaria que seria apenas mais um dia comum abrindo um bar, mas, é claro, estava longe disso. Pouco depois das 11 da manhã, o indivíduo mostrado nas fotos, que divulgamos, entrou no Line Bar. O suspeito exibiu uma arma de fogo e exigiu dinheiro do caixa. Courtney está prestes a abrir as portas para o dia e enfrenta seu pior pesadelo. A polícia afirma que ela foi assaltada sob a mira de uma arma no bar que administrou com sucesso por quase 4 anos. A senhorita Drysdale obedeceu às exigências do suspeito. Agora, Courtney fez a coisa certa. Segundo relatos, ela entregou ao assaltante armado e perigoso o que ele exigiu, e a esperança era que, ao fazer isso, essa pessoa poupasse a vida dela. Mas não foi isso que as autoridades dizem que aconteceu. Apesar da cooperação dela, o suspeito atirou nela 2 vezes, em estilo de execução, antes de fugir do local. Nós também atuamos e respondemos a paradas cardíacas no Cavalier Sports Stars. Agora temos algumas transmissões do rádio da polícia que mostram os despachantes chamando as forças de segurança e os primeiros socorristas para irem até esse bar. Antes, era o Bar Esportivo Cavalier, e a princípio foram chamados por uma parada cardíaca. Porém, este caso foi ainda mais grave. Quando os policiais chegaram, eles encontraram Courtney morta a tiros. E ela não foi apenas morta a tiros. Eles dizem que quem fez isso atirou nela, no estilo de execução agora. Segundo os detetives, o caso virou rapidamente uma investigação de homicídio e o escritório do xerife em Illinois agiu logo para buscar respostas. E então, eles tiveram um grande avanço nesse caso. Antes de sair, o suspeito tentou remover da parede o que ele acreditava ser um dispositivo de gravação digital.
No entanto, os investigadores recuperaram evidências em vídeo. Agora estamos pedindo a ajuda do público para nos ajudar a identificar esse indivíduo. O suspeito foi flagrado em vídeo perto do bar, vestindo uniforme de construção, segurando uma prancheta. Também obtiveram imagem do veículo de fuga. Esse BMW branco foi registrado e compartilhado na página do Facebook do gabinete do xerife. As redes sociais foram essenciais para ajudar a levar essa pessoa à justiça. Agora, ao ver o suspeito, você realmente fica se perguntando, com esse uniforme de construção que ele está usando, essa prancheta, será que ele estava trabalhando em algum lugar ou aquilo era só um disfarce? Isso fazia parte de um suposto plano para roubar esse estabelecimento. E supostamente tirar a vida da pessoa que estava lá dentro sozinha? De qualquer forma, a polícia afirma que já tinha o alvo e foi às redes sociais pedir ajuda da comunidade para localizá-lo. Estamos totalmente comprometidos em levar o responsável à justiça. Então começou a busca pelo assassino de Courtney. E o escritório do xerife local disse que ficou sobrecarregado com as dicas e informações vindas dessa parte rural e pequena do estado. Essas informações, no final das contas, ajudaram nossos oficiais a fazer uma prisão relacionada ao caso, no dia seguinte. Então, na terça-feira, 3 de fevereiro, essa caçada chegou ao fim. Um pouco mais de 26 horas desde esse incidente hediondo, policiais da nossa agência, assim como do Departamento de Polícia de Hammond e da Força Tarefa Regional de Fugitivos dos U.S. Marshals dos Grandes Lagos, prenderam Julius E. Burks Jr., de 47 anos, pelo assassinato de Courtney. Em pouco mais de um dia, o suspeito, identificado como Julius C. Burks Jr., de 47 anos, foi localizado e preso do outro lado da divisa estadual, em Indiana. Ele foi capturado em Hammond, Indiana, que fica a cerca de 58 quilômetros da cena do crime, onde ele supostamente tirou a vida de Courtney Drysdale. Ela era proprietária do bar há anos. Segundo o departamento do xerife do condado de Kankakee, em Illinois, Burks está detido em Indiana. Aqui entram alguns desses obstáculos legais, pois foi pelas fronteiras estaduais. Ele está aguardando uma audiência de extradição para então ser enviado de volta para Illinois, onde no final enfrentará um juiz. Agora você tem essa tragédia terrível, mas uma prisão certamente traz um certo alívio para o público, já que esse assassino supostamente está agora sob custódia. Mas ainda há tantas perguntas sobre por que essa pessoa supostamente foi a esse bar, como eles sabiam que esse bar seria um lugar onde uma mulher estaria lá sozinha, se preparando para abrir. E por que ela supostamente seria o alvo dele? Quero agradecer de coração a todos que ajudaram e colaboraram na nossa investigação. Quando a comunidade se une em um momento como esse para tirar de circulação um indivíduo tão perigoso, isso não só traz um pouco de alívio e paz para uma família enlutada, mas também transmite segurança para toda a nossa comunidade. É uma maneira de mostrar a quem comete crimes graves que não são bem-vindos e merecem ficar presos pelo resto da vida. Agora, esse suspeito é o alvo de um crime violento e trágico. O mais perturbador é que as autoridades afirmam que ele já teve problemas anteriores com a lei. Burks não é estranho ao nosso sistema de justiça criminal, e sem entrar em detalhes específicos, que provavelmente serão revelados em um tribunal no momento apropriado. Posso dizer que ele tem um passado violento, o que demonstra que ele nunca deveria ter estado andando pelas nossas ruas para começo de conversa. Você tem um suspeito com passado violento, mas não se sabe a extensão desse histórico. O xerife questiona por que ele estava solto. Será que estava em liberdade condicional? Ele já cumpriu pena de prisão antes? Por enquanto, isso não está claro, mas deve ser esclarecido à medida que acompanhamos a história e os processos avançam. Mas o que sabemos agora é que Burks está aguardando extradição de volta para Illinois, e é lá que ele deve enfrentar as acusações relacionadas à morte de Courtney. Na investigação, ainda restam muitas perguntas sem resposta. Este caso continua sob investigação, com um trabalho significativo ainda a ser feito por nossos investigadores e pelo Ministério Público do Condado de Kankakee. Mas quero assegurar à comunidade que pegamos o homem e ele está preso. Então, quando começamos essa história, falei sobre essa mulher de 30 anos, Courtney Drysdale. Falamos sobre a vida dela e tudo o que estava indo tão bem.
as coisas que a tornavam uma pessoa especial. De acordo com quem a conhecia, ela era uma pessoa trabalhadora. E reportagens locais detalharam o plano de Courtney de comprar o Barline depois. Ela foi bartender nesse local por vários anos, e ela realmente comprou esse bar. E se tornou não apenas uma bartender de sucesso, mas também uma dona de bar bem-sucedida por 4 anos, sozinha. Os funcionários adoravam ela, os clientes adoravam ela. E além de ser dona de um negócio, Courtney era mãe de uma filha em idade escolar e também estava noiva para se casar com um parceiro amoroso. Ao descrever o espírito de Courtney, sua amiga de longa data disse à ABC 7 de Chicago: ela provavelmente era a pessoa mais legal. Eu sempre podia contar com ela para qualquer coisa. Ela literalmente abriria mão de tudo por alguém e sempre estaria lá por todos. Mesmo que ela estivesse chateada ou passando por dificuldades, ela deixava isso de lado pelos outros e fazia questão de garantir que eles estivessem felizes. O escritório do xerife afirmou que ela trouxe muita luz para outros. Agora vamos falar mais sobre o caso e os próximos passos. O detetive aposentado do NYPD e co-apresentador do The Gold Shield Show, Tom Smith. É sempre um prazer recebê-lo no Law and Crime. Esse caso é horrível, pois envolve alguém que parecia ter tudo certo e fazendo tudo direito. Você sabe, né? Mãe, esposa, dona de negócio. E então, esse cara, supostamente, entra enquanto ela está se preparando para abrir o negócio e aí ele tira a vida dela. Quando você olha para um assalto à mão armada, como a polícia disse que foi, mas aí eles dizem que ele atirou nela. Execução. O que isso te diz sobre o que aconteceu aqui? Sabe como você disse, Chris, caso absolutamente triste. Você nunca quer ver isso acontecer. E não é normal participar de um assalto, ser o autor de um roubo e depois escalar isso para um assassinato em estilo de execução. Isso não acontece com muita frequência, então há alguns fatores que podem ter estado envolvidos nisso. Ela pode ter se virado e o reconhecido, pode ter dito algo sobre conhecê-lo, ter lutado com ele. Ou, sabe, ele não conseguiu dinheiro suficiente e ficou irritado e bravo. Sabe, todos esses fatores são experiências passadas que eu já vi sobre por que roubos como esse acontecem, que, se você olhar, não que roubos sejam certos, não me entenda mal. Mas esse foi fácil, se você pensar bem, foi uma bola rasteira. Ele está armado, ela está sozinha. A loja está fechada, pegue o dinheiro e vá. Então, aconteceu outra coisa ali dentro que fez com que chegasse a esse ponto, né? O que é tão triste e sem sentido. Quando há um assassinato em estilo execução, isso é o mais sangue frio possível. Ao analisar esse caso, tivemos o benefício da retrospectiva após a prisão. E você vê o caminho que a polícia seguiu, mas poderiam ter seguido vários caminhos diferentes para tentar descobrir o que aconteceu. Quando você é chamado para uma cena assim com uma mulher baleada, ela era conhecida por muitas pessoas, certamente era querida pela comunidade. Sem saber quem fez isso, quero dizer, quais são os primeiros passos que você toma para tentar descobrir isso? Bem, A primeira coisa é usar a tecnologia a seu favor. Hoje em dia, quando se trata de aplicação da lei, e você começa pelos vídeos na loja, na área ao redor, outras lojas, câmeras de trânsito, qualquer coisa naquela área que possa te ajudar a identificar esse indivíduo ou um carro. Felizmente, nesse caso, eles tinham ambos, mas é por aí que você começa. E então você meio que trabalha de trás para frente em direção ao círculo mais próximo da vítima e ao local do roubo. E aí você entra na cena do crime. Qualquer DNA, qualquer evidência deixada para trás, que tipo de arma foi usada, sabe? Todas essas coisas. Então você começa pela parte mais importante, que é tentar identificá-lo, e você usa as câmeras a seu favor. E então você meio que trabalha para dentro em direção à cena do crime, reunindo mais evidências. só como alguém de fora, quero dizer, ouvir que ela foi morta com um tiro a queima-roupa antes da prisão e da divulgação das imagens do suspeito. Quando você ouve isso, parece algo pessoal, que tem ligação com ela. Mas, segundo a polícia, foi um assalto à mão armada. Eles não informaram que tipo de relação ele teve com ela no passado, se é que houve alguma. Mas quando você vê a forma como ela foi baleada, tipo, isso pode até te levar para o caminho errado? Onde você está? Tipo,
Tem um familiar aqui que teve problemas com ela, sabe? Nesse círculo próximo. Diferente de um caso em que alguém com passado violento viu uma chance, entrou no bar e supostamente cometeu algo horrível. E é por isso que, como detetive, você entra em qualquer cena de crime, não importa qual seja, com a mente aberta. Você não pode entrar já pensando: eu acho que isso aconteceu porque esse pensamento vai dominar e vai te levar pelo caminho errado, ou possivelmente pelo caminho errado. Então você sempre quer entrar e ter a mente completamente aberta e limpa, pensando que qualquer um poderia ter feito isso. E é por isso que você começa então a analisar o histórico dela, o histórico do bar, o bairro, outros padrões de crime, outras pessoas que já estiveram envolvidas em algo assim. Onde eles estão, sabe, antigos autores de crimes naquela área ou nos arredores? Existem padrões mesmo em condados vizinhos que sejam semelhantes a este? Então você começa agora a acionar seus recursos, entrando em contato com outros departamentos e outros municípios, para ver se há alguma semelhança neste assassinato ou neste assalto que possa levar você a identificar alguém. Neste caso, eles divulgaram uma foto antes da prisão dele, do suspeito Julius Burks. Ele tem 47 anos. E eles divulgaram a foto dele. Ele usa colete de segurança e segura uma prancheta. Mas nós não sabemos quem é essa pessoa. Quero dizer, quando você olha para isso e vê aquilo, como você faz para descobrir exatamente quem é essa pessoa? Então, começar a caçada para tentar encontrá-lo? Aqui está a melhor parte. Sim, os detetives da polícia querem identificá-lo, mas nós não precisamos porque alguém vai reconhecê-lo e alguém vai nos ajudar. E essa é a principal razão de divulgar vídeos, fotos e qualquer coisa que você tenha, porque alguém vai reconhecer ele, o carro, o local, a área, o que ele está vestindo. Sabe, em outros vídeos e outros programas que eu e você já fizemos, Cris, o jeito que alguém anda, o balanço dos braços, qualquer coisa assim. Se você conhece essa pessoa, vai vê-la em um vídeo e vai saber imediatamente quem é. E é nisso que você confia. E eu já disse isso tantas vezes, sabe, no seu programa também. A polícia não pode estar em todos os lugares, mas o público pode. É por isso que você quer divulgar vídeos e fotos tão rapidamente para obter essa ajuda do público. E realmente, parece que nesse caso, eu sei que é fácil para mim dizer isso na mídia, onde gostamos de ver fotos, gostamos de ver vídeos, sabe? Esses elementos que ajudam a contar a história do que está acontecendo. Esse condado rural de Illinois realmente usou as redes sociais e o público para encontrar essa pessoa. Porque tem aquela outra parte em que vimos a foto do BMW, que supostamente estava ligado a tudo isso, e isso ajudou eles a rastreá-lo do outro lado da divisa em Indiana. Essa é a outra parte, tipo, ok, então mesmo após identificar essa pessoa, como você descobre onde ela está? Quanto disso é, sabe? Talvez ele pare num posto e encontre um policial que diga: esse é o veículo procurado. Quero dizer, qual é o processo real de identificar onde essa pessoa está e prendê-la? Sim, e você vai juntar, como eu disse, você vai juntar vídeos. É uma tarefa assustadora, eu já estive envolvido nisso. Leva muito tempo para ir de loja em loja e você começa a juntar as coisas. Mas aí, porque um automóvel está envolvido nisso, um veículo está envolvido nisso. Agora, você começa a depender de câmeras de trânsito e LPRs, que são leitores de placas. E aí você começa a juntar essas informações e vai afunilando. Parte da sua busca é que eles sabem que é um carro branco, sabem de que área ele veio, sabem onde o crime aconteceu. Então você tem um ponto de partida e a partir daí você segue. Pontes, túneis, pedágios, seja o que for, é nisso que você deve se apoiar. Tente identificar o veículo e, se possível, obter a placa, o que pode revelar quem dirige ou é dono do carro. Ele foi preso porque isso aconteceu no sul de Illinois. Então é bem fácil atravessar a fronteira ali para a Indiana, quando se trata de extradição. Trabalhar com um departamento de polícia que, apesar de estar a poucos quilômetros, fica em outro estado. Quais obstáculos existem? Isso só dificulta o processo legal de levar essa pessoa a julgamento. Na verdade, não é tão difícil, sabe? Ele vai ser preso e foi preso em Indiana. Depois ele vai passar por uma audiência de extradição, na qual ele pode abrir mão desse direito ou pode manter seus direitos e acabar atrasando o processo. Levá-lo de volta para Illinois não será um grande problema, mas se ele não aceitar a extradição, pode levar até mais uma semana para outra audiência,
resolver tudo e mandá-lo de volta. Mas se ele abrir mão, então é muito simples. E ele é levado de volta para Illinois, onde vai enfrentar essas acusações. Não sabemos o passado dele, mas autoridades disseram que tem histórico violento. Então, supondo que em algum momento vamos descobrir, e será, você sabe, ou ele cumpriu pena em algum lugar, ou foi preso, talvez estivesse em liberdade condicional. O histórico criminal influencia muito ao analisar uma acusação grave assim. Digo, pode ser a primeira vez dele com a lei. Ainda assim, é uma acusação muito séria que pode levá-lo à prisão pelo resto da vida. Como esse passado, mesmo em um caso tão grave, afeta seu julgamento. Infelizmente, nada do passado dele pode ser usado no julgamento. Você deve focar só no motivo da prisão. Isso explica o motivo? Certamente, devido ao passado dele e ao motivo de ter feito isso. Ele pode ter se envolvido em outros roubos antes. Mas quando se trata de processá-lo por este crime, os crimes passados dele não vão poder ser admitidos no tribunal. Mas tudo bem, porque se ele já tem provas suficientes contra ele por isso, realmente não precisa. A única maneira dele ser envolvido é se ele mesmo abrir a porta e falar alguma coisa. Ou seja, se a defesa der abertura para falar sobre o passado dele. A maioria dos advogados de defesa evita esse caminho. Ao falar de motivação, sei que já discutimos isso antes. É bom tê-la, mas não é obrigatório. Porém, agora tudo parece tão aleatório. Antes, já foi divulgado o porquê esse bar. Como ele sabia que ela estaria lá naquele horário, sabendo que talvez ela fosse estar sozinha? Quão importantes seriam essas informações para processar esse caso? Bem, isso torna o caso maior porque torna o caso mais forte. Porque agora você tem uma narrativa, você não está, sabe, olhando pelo lado da acusação. Você não está apenas dizendo, tudo bem, ele entrou lá, atirou nela. Fim da história. Agora você está construindo uma história sobre o porquê de ele ter feito isso. E os jurados adoram isso, os jurados gostam de ouvir os motivos, sabe? Não é necessário para a acusação, mas isso influencia muito mais o júri. Ela o conhecia, ela disse isso, ou ela começou a lutar. Ou seja, qual for o caso, em qualquer situação ou atividade criminosa, os jurados gostam de ouvir os motivos e os porquês. Então, se você tem isso, isso favorece muito mais a acusação. E coloca a defesa em uma posição difícil, porque agora eles têm que se defender disso. Quando você olha para assaltos à mão armada, são situações aterrorizantes para as pessoas envolvidas, mas você verá casos em que sabe que é um assalto à mão armada, mas você não sabe se quem fez isso realmente usaria a arma. Quero dizer, com que frequência vê um caso desses, onde é alguém que aparece e as coisas ficam tão violentas quanto ficaram dentro desse bar? Em Illinois? Sim, a maioria dos assaltos é violenta por causa do que está sendo usado, mas como eu disse antes, muitos deles, a maioria, não chega até esse ponto, sabe? Porque os assaltos são rápidos. Sabe, os criminosos querem entrar, pegar o dinheiro e sair, só isso. Quanto mais tempo eles ficam lá, mais chamam a atenção para si mesmos. Quanto mais tempo eles ficam na cena, maior a chance de alguém vê-los, de alguém aparecer, de alguém observar eles saindo ou algo assim. A maioria dos assaltos, quando acontecem, são muito rápidos. Entram e saem. Pegue o que você precisa, nesse caso, o dinheiro, e saia de lá. Então, ficar lá e, além disso, matar alguém é um passo muito, muito grande. Sim, é um caso assustador e trágico. Essa mulher estava noiva, tinha uma filha, era empresária e tinha 30 anos. E você só pensa, aqui está alguém com um passado violento, entrando e cometendo um crime horrível, supostamente. Vamos ver como o caso vai se desenrolar no tribunal. Tom Smith, ex-detetive do NYPD e co-apresentador do The Gold Shield Show. Prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela conversa. Obrigado, Chris, agradeço. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. E agora você também pode encontrar episódios do On The Case no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.